Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado. Hoje, quinta-feira, dia 13 de março de 2025, agora 11 horas e 47 minutos, fazendo análise do meu operacional, deixando registrado aqui meu operacional fazendo day trade no mini índice. Então, estou fazendo um teste na conta simulador agora, né, usando a minha conta simulador, colocando em prática o que eu venho estudando há já algum tempo. E para quem não me conhece, meu nome é Elias, seja bem-vindo ao canal. Se você é novo, considere se inscrever e queira me acompanhar aqui na minha jornada no mercado financeiro fazendo day trade, ok? Então, fica aí o meu convite para você se inscrever também e me ajudar aí também deixando seu like. Bom, então vamos lá para a análise. Vou procurar ser bem breve, mais breve, estou estendendo um pouco e eu preciso ser um pouco mais rápido aqui por diversas questões. Então, eu tenho aqui o gráfico do mini índice, mais precisamente esse aqui é o Winfoot. Então, vou colocar aqui no gráfico de 60 minutos. Vamos lá, 60 minutos. E como eu havia mencionado anteriormente, eu tenho aqui algumas marcações que eu havia feito nas últimas análises, inclusive eu deixei marcado. Deixando marcado aqui que o mercado estava dentro dessa região de consolidação e o mercado poderia estar sendo defendido aqui nessa região e vindo abaixo, só que precisaria romper esse suporte aqui, essa região de suporte, e depois vir abaixo, caso ele tomasse esse direcional, viesse negociar, houvesse interesse em vir negociar abaixo. Ok? Caso contrário, ele precisaria vir aqui em cima, porém aqui nós teríamos uma região de suporte, uma região de resistência, desculpa, e o mercado poderia estar parando aqui, né, vindo aqui defendendo essa região, e foi exatamente o que aconteceu. Essa região eu havia deixado marcado ontem, e exatamente onde o mercado veio, exatamente dentro da região demarcada, ok? Então, como eu sempre digo, o mercado ele é dinâmico, embora a gente faça a análise falando de uma possibilidade, né, de o mercado seguir numa determinada tendência primária, né, a gente pode falar nesse formato, uma probabilidade primária, depois uma segunda possibilidade. Então, essa região que eu deixei demarcado, o mercado veio aqui, ou seja, demonstrando aí que a minha análise com relação à movimentação direcional para determinados pontos, olhando aqui para uma movimentação, de certa forma, né, maior, né? Não posso afirmar que seria um macro, né? Mas uma movimentação mais básica, nos 60 minutos aí, está certo, foi um direcional assertivo, ok? A minha análise está correta. Olhando para os 60 minutos, foi essa movimentação que o mercado fez. E já vou aqui pular, então, vamos passar aqui para... Deixa eu ver se eu tenho alguma outra marcação aqui no meu gráfico de estudo. Assim, nós temos aqui, ó, o canal, né, que eu havia dito. Então, o mercado hoje trabalhou aqui na borda de cima desse canal e veio sair do canal, vindo para essa região superior, saindo da região de canal onde estava. Lembrando também que nós estamos falando aqui... Deixa eu, inclusive, ocultar aqui essa linha de tendência, esse canal, para a gente destacar aqui o seguinte, para eu destacar o seguinte. Aqui nós estamos dentro de uma região que é de uma consolidação na movimentação macro, né? Então, o mercado voltou para dentro, está ainda, no caso, dentro desse canal,
está na borda superior desse canal aqui no macro, né? O canal aí horizontal. E então o mercado pode vir estar rompendo para cima ou devolvendo aí para baixo, ok? Então fica essa especificação aí, para auxiliar aí na nossa análise. Então vamos colocar aqui nos 5 minutos para a gente já verificar a movimentação de hoje. Temos aqui o gráfico de 5 minutos. Deixa eu tirar um pouco dessas marcações aqui para ficar mais fácil a gente enxergar o gráfico em si, né, que é o mais importante. Quer dizer, é um dos, né, só para questão de análise mesmo, ok? Então, vamos lá. Como a gente não está entrando tanto em detalhes, lembrando também que tudo que eu estou falando aqui é parte do meu operacional, dos meus estudos, não estou entrando tanto em detalhe. Então, é importante não considerar a minha fala aqui como indicação ou call, mas para entender se a minha análise está sendo assertiva, ok? Então, vamos lá. Olhando para os 5 minutos, hoje o mercado no mini índice trabalhou fechando aí o mini índice uma alta de 1,066% e o Ibov 1, vamos ver quando fechou o Ibov aqui. O Ibov foi 1,43. Certo. É isso aí. Então, o mini índice 1,66% de alta, né, trabalhando de alta, iniciando nesse range aqui e fazendo essa movimentação, tomando direcional de alta. Aí, vamos ver quantos, desde o início do dia, desde esse fundo, até o ponto mais, o topo, né, onde o mercado chegou a pegar aí, ó, 2.500 pontos, né? Uma movimentação bastante importante. Quem pegou, por exemplo, essa movimentação aqui, colocaram de um ponto razoável aqui, que talvez se eu estivesse eu poderia ter pego também. Então, 1.300 pontos, por exemplo, nessa movimentação de alta. Então, vamos colocar aí 1.000 pontos. Ok, uma movimentação bastante interessante. E aqui no início do dia, 1.000 pontos também, uma queda de 800 pontos, né? Só que aqui é uma região um pouco mais complicada também. Minimizar o máximo aqui para ficar mais visível, ok? Acho que já dá para ver bem os candles, né? Ok, vamos lá. Joia, então, vamos lá. O meu dia aqui hoje, infelizmente, eu não consegui pegar essa movimentação aqui no começo do dia. Eu opero das 9, eu tenho o horário disponível para operar das 9 até as 11 horas. Então, o horário que eu teria disponível era apenas essa movimentação aqui, ó. Das 9 até 11 horas. Até as 11 horas. Então, esse horário aqui. Então, essa movimentação de alta aqui eu não consegui operar. Só que tem um detalhe hoje também que eu não consegui operar no início do dia. Eu só consegui abrir o computador só após as 10 horas. Então, eu tive basicamente 1 hora, 40 minutos, 45 minutos, uma média aí de operação. Então, um tempo muito curto para operar. Muito curto mesmo. Então, hoje meu dia não foi na semana, foi o meu pior dia na semana para operar. Foi bem sufocante, mas eu consegui me sair, não sair mal, né, melhor dizendo. Não consegui não me sair mal, não sair com um stop, fechando o dia no negativo. Eu, inclusive, achei que sairia no negativo. Mas eu consegui aí fazer alguma estratégia aqui, uma estratégia
para eu poder pelo menos sair aí no 0 a 0, que foi o que aconteceu, ok? Então, olhando aqui para essa movimentação aqui, a gente vê que o mercado tomou um direcional no início do dia, abriu com um gap de baixa, depois tomou um direcional de alta, de ponta a ponta aí, nesse range de 1.000 pontos, depois devolveu aí cerca de 800 pontos. Mas o mercado estava voltando para uma região de consolidação, então é uma região mais complicada de fazer operação. Bom, mas enfim, como o meu formato de operações, eu procuro fazer scalping são operações curtas e rápidas, só que eu coloco parcial, né? Mesmo sendo scalp, eu coloco parcial com 2, 3 contratos e procuro estender um pouquinho mais o trade. Então eu consegui pegar aqui essa tendência de baixa no início, mas depois acabei tomando alguns stops, tomei um prejuízo aqui, entrei numa situação complicada no meu operacional, cheguei até desesperar um pouco por conta do horário, tinha um horário bastante curto, né, um espaço de tempo muito curto, e aí vendo que o preço estava entrando para uma região de consolidação, a possibilidade de eu sair dessa situação era muito difícil por conta do horário e por conta da região que o preço estava, né? Então já vou colocar aqui o meu relatório de performance para a gente entender o que houve, para eu demonstrar, na verdade, né? Que eu não vou explicar exatamente, detalhado, o que aconteceu, mas é porque eu não vou explicar a minha operação, né? Por questões de segurança, para também não ficar gerando um entender que eu estou ensinando determinada operação, e esse não é o intuito agora. Então a gente pode ver aqui no relatório de performance, relatório de performance bem feio, né? E aí eu vou separar aqui por operação, não vou detalhar cada uma igual aconteceu ontem, mas a gente pode ver aqui no gráfico de patrimônio bem feio. Mas vamos separar aqui primeiro. Primeiro vamos ver por operações. Qual a quantidade de operações que eu fiz hoje? A mesma quantidade de ontem, né? Só que para o espaço de tempo foi uma quantidade, tá quase virando a hora, pode ser que zere aqui meu relatório. Aí eu volto de novo. Só que pelo espaço de tempo, é uma quantidade muito excessiva, realmente, só que foi necessário. Aí, já zerou. Já zerou. Então eu vou voltar aqui, vou fechar, vou dar continuidade na análise, já volto com o meu relatório de performance, para a gente entender. Então, olhando para o calendário econômico, nós tínhamos no calendário econômico uma agenda relativamente vazia, com dados aqui no Brasil, nos Estados Unidos, IPP, né, Índice de Preço do Produtor, contidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, saindo aí por volta das 9h30, os dois dados saindo no mesmo horário, e tivemos aí no Brasil o crescimento do setor de serviço, né, empréstimos bancários, crescimento do setor de serviço. Então, é uma agenda relativamente vazia, mas com dados bastante relevantes. Então, a gente vê aí que, mesmo ontem, nós tivemos uma agenda bastante cheia, né, mais cheia, no caso, e o preço ficou mais consolidado, e hoje, uma agenda um pouco mais vazia, pouca coisa mais vazia também, mas o preço hoje teve um direcional. Lembrando que o mini índice, o nosso índice, o imóvel, né, no caso, tomou esse direcional. Uma das possibilidades de alta foi questões fiscais da própria B3, né? E aí outros setores também que ajudaram, mas esse foi o principal. De acordo com o próprio levantamento aí dados aí do mercado financeiro, analistas e fontes seguras, né? Então, maravilha.
Bom, já está atualizado. Vamos colocar aqui em tela, então. Opa. Artigo livre. Aí. Vamos entender agora como ficou aqui meu relatório de performance. Então, a gente pode ver que na minha primeira operação, eu tive aqui um gain, depois stop. Se a gente olhar aqui para essa última aqui, essa última fila aqui de dados, a gente pode ver que a maior parte do tempo eu fiquei no negativo, ok? Mas eu vou ocultar aqui ela só um pouquinho para a gente avaliar só as minhas operações. Então, a gente pode ver que, tive operação positiva, negativa, não vou entrar em detalhes de cada uma, positiva, negativa, duas positivas, tomei alguns stops aqui, fiquei no negativo, porém estava dentro da minha margem, dentro da minha gestão, ok? Então, foram quatro stop, porém estava dentro da minha gestão. Então, isso possibilitava eu continuar operando. Então, a gente pode ver que aí, 3 gain, um stop, um gain, 2 stop, 2 gain, tá vendo? Então, estou sempre operando com essa, né, hoje foi assim, nesse formato. Opa, aí, voltou. Então, sempre nesse formato, né? Sempre nesse formato. Porém, se a gente olharmos aqui agora, sim, para essa outra coluna, desculpa, agora eu lembrei a coluna, né? O nome específico. Essa coluna, a maior parte do tempo, eu fiquei no negativo. Então, no começo do dia, eu cheguei a ficar bem, cheguei a ficar positivo, mas depois voltei a ficar negativo. Não vou detalhar valores, mas o que acontece? Quando eu entrei nessa altura de preços aqui, eu já estava quase atingindo meu dólar diário, então eu optei por utilizar uma estratégia que seria, não vou ensinar a estratégia, mas só para entender, como se fosse, como se fosse, como eu entro com 2 contratos, um exemplo, quando atinjo um contrato, eu procuro fazer mais uma parcial para procurar puxar o estender o trader mais avante. Só que, nesse caso, existe um risco maior de tomar o stop também, porque assim como você tem um risco, uma probabilidade de ganho maior, você tem um risco, aumenta também o seu risco. Então, eu utilizei esse formato de estratégia para eu poder sair, pelo menos sair do negativo. Funcionou bem, só que eu precisei entrar mais vezes, correr um pouco mais de risco, e então foi, de certa forma, acabei caindo numa cilada, entrei errado em algumas das operações, um pouquinho mais antecipado, algumas entrei também um pouquinho mais atrasado, né? Então a gente pode ver aí que, olhando aqui para a última coluna, né, mais vermelha, porém, se a gente ocultar essa última coluna, porque eu fiquei, a última coluna eu fiquei mais tempo no negativo. E aqui nessa, agora, né, que a gente está vendo essa última coluna, a gente pode ver que no final eu finalizando aí com R$ 1, ou seja, no 0 a 0, com 25 operações, 52% de acerto. Então, uma estratégia bastante arriscada, não dá para detalhar aqui para não ficar como estímulo para que se faça. Eu precisaria utilizar isso mais vezes e ter certeza, né? Embora a gente veja aí que funciona, mas ter certeza para quem vai operar, né? Os pontos corretos para fazer isso e ter consciência do risco que está tomando, ok? E então, com relação ao meu operacional hoje, foi isso, foi muito ruim, foi desesperador de certa forma. E olhando para o gráfico de patrimônio, a gente vê aí, né, no início, iniciei, né, no positivo, iniciei bem, mas depois acabei tomando esse stop, e a gente pode ver que o preço voltou, cheguei a voltar quase no 0 a 0, depois caiu de novo, chegando no máximo, e depois, por fim, sabendo, né, dessa estratégia que eu procurei utilizar com
A gente pode ver aqui nas últimas operações, ó, 1, 2, 3 operações eu consegui sair do negativo, ficando aí, né, no 0 a 0. Então a gente pode ver aqui no final, né, ontem, no dia de ontem, eu fiquei com R$ 50 e hoje eu fiquei aí no 0 a 0, pronto, já encerrei e também já estava no horário de parar. Então não daria nem para entrar. Quando eu parei, o mercado tomou um direcional de alta e foi sozinho, né? Sem mim, no caso. Mas serviu aí como lição. E aí também, mais outra lição aí, deixa eu até tirar aqui. Mais outra lição que eu também aproveito para trazer aqui é sobre os maus costumes adquiridos. Então, eu percebi, claro, né, que eu acabei caindo de novo no dia de hoje num mau costume. Sem contar, no detalhe ainda, falando ainda do meu da estratégia que eu utilizei hoje. Ontem não precisei utilizar mais contrato. Hoje foi necessário eu utilizar mais contrato, então ficou, se a gente puxar aqui novamente, puxar aqui no relatório de performance, vou colocar aqui nas operações para deixar registrado também. Se alguém não reparou, dois contratos, três contratos, só que teve algumas operações que eu tenho aqui, 6 contratos, 6 teve operações até 9 contratos. Por exemplo, eu coloco 3 contratos e aí quando o preço pega, por exemplo, os meus 2 primeiros contratos, eu entro com mais 3 contratos de novo quando o preço vai na minha direção. Quando ele pega meu primeiro take profit, eu entro novamente com mais 3 contratos. Isso faz com que mostra aí um preço médio, porém no sentido no direcional, ok? No direcional. E não faço preço médio contra, de forma alguma faço preço médio contra. Inclusive, é algo que ninguém, acho que a grande maioria dos traders não aconselha de forma alguma fazer preço médio contra, ok? Bom, a gente muitos falam que só para contextualizar, finalizar aqui essa parte, muitos dizem sobre preço médio, mas nesse caso a gente fala sobre realavancar, né? No caso, alavancar e realavancar. Você entra alavancado com mais de um contrato, quando o preço pega o seu primeiro take profit, ou segundo, você vai reentrando novamente com mais 1, 2 ou 3 contratos de acordo, você entende que o preço vai. Ok? Claro que se o preço voltar, você está alavancado, realavancado, né? Como você colocou um contrato ou 2 a mais, o preço pode voltar e te tirar com prejuízo maior, ok? Então, só para entender aí esse formato, que eu precisei colocar mais de um contrato, correr esse risco para poder sair do negativo, ok? Sempre no direcional, que eu fiz isso de forma mais segura possível. Então, finalizando aí no 0 a 0. Então, e ainda falando aqui do meu operacional do dia, o operacional não foi um dos melhores, mas não foi um dos melhores, não. Hoje foi o pior dia e eu percebi também que eu acabei caindo em ciladas que eu caí anteriormente. Então, preciso ficar. Na verdade, estou passando por um processo de reeducação, colocando em prática o que eu estudei nesse período para trás, né? Nesse término de 2024 e início de 2025, colocando em prática. E aqui eu estou publicando, inclusive, meu relatório de performance para eu seguir nessa jornada, ok? Bom, olhando para o calendário para amanhã, no caso, né? Vamos ver se já atualiza aqui. Sexta-feira, dia 14, nós temos bastante dados aí saindo para o Brasil, nós temos dados saindo nos Estados Unidos, então no meu horário de operação, nós temos aí
8h30, já dados antes da bolsa abrir, né? Falando do PIB, nós temos venda de varejo, muito importante. Aí depois só vai ter dados quando eu paro de operar, que é a expectativa de inflação nos Estados Unidos, confiança do consumidor nos Estados Unidos, mas eu já não estou mais operando, ok? Olhando para o dia de hoje ainda, fazendo aquela... visualizando aqui o nosso mapa, para ver como as bolsas trabalharam hoje. Então, a gente vê aí, Brasil, bastante positivo, né? Temos bolsas norte-americanas aí também positiva, uma grande parte, né? Puxando mais positivo. No geral, China positiva, Japão bem dividido. Mas o que chama mais atenção aqui, Brasil, no caso, bastante positivo, e no geral a gente vê bem dividido, e norte-americano um pouco mais positivo. Ok? Canal negativo, mais com a cara negativa, né? Mas só para a gente ter uma noção de como estão funcionando os mercados nesse momento que eu estou fazendo a análise, ok? Bom, acredito que não tenha... vamos ver aqui só então para o dia de amanhã, que eu já, inclusive, já tinha deixado demarcado aqui. Nós estamos dentro de uma região de consolidação no macro. Se caso o mercado romper essa região aqui, né, que o mercado fechou hoje, olhando aqui para os 60 minutos, né, nós temos aqui um gráfico de 60 minutos. Caso o mercado romper aqui, então a gente pode vir buscar, no caso aqui, né, o mercado fez essa movimentação aqui, então o mercado pode trabalhar um pouco mais aqui, nessa região, e de repente vir buscar esse topo aqui. Aqui nós temos um topo aqui nessa altura do 129, mais especificamente. Analisando esses dias atrás, eu tinha até mencionado a questão do 128, né? Que está muito perto aqui também. 1.000 pontos, bem fácil. Hoje o mercado se movimentou aí mais, né, em torno de 2.000 pontos, então é muito fácil o mercado vir atingir os 128 e 129, ok? Se não, o mercado volta a trabalhar para dentro desse canal de novo. Então já fica essa análise de direcional para o próximo dia, ok? Muito bem. Bom, por hoje é isso mesmo, já estendi bastante, embora estou procurando enxugar o máximo, mas é difícil fazer uma análise muito curta, falando com esses termos que eu estou especificando aqui, ok? E eu gostaria de deixar também registrado o meu operacional, não só a minha análise de direcional, mas sim o meu operacional também, que é o que eu estou estudando bastante para poder ter bons resultados, ok? Bom, com isso então, vou finalizando aqui mais uma análise de fechamentos de mercado. Vamos nos preparar para o próximo pregão. Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.